Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Nesse finalzinho de 2024 eu estou apresentando para vocês os livros que pretendo ler ao longo de 2025. Claro que eu não vou mostrar todos. No último vídeo eu mostrei os 6 livros de drama que serão lidos em 2025. Se você não viu, assista lá. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês, deixa eu ver aqui, 3, 5, 8 livros de fantasia. Fantasias com uma pegada um pouco mais madura, que eu lerei no próximo ano. Bom, eu vou chegar a minha pilha um pouquinho mais para frente, para ir trazendo os livros para trás. E os 3 primeiros aqui que temos são os 3 livros da trilogia Senhor dos Anéis. Desses 3, eu só li até hoje na minha vida o volume 1, que é A Sociedade do Anel. Eu comprei o boxe com os 3 volumes nessas novas edições da editora HarperCollins. Belíssimas, lindíssimas. Olha, dá vontade de beijar essas edições. De tão lindas. Mas eu ainda não tinha separado os livros para ler. No ano passado... Foi ano passado que eu li? Ou esse ano? Não lembro agora. Eu li apenas O Hobbit, que está aqui atrás. Mas, ao longo de 2025, eu lerei essas outras 3 obras do Tolkien. Então, esse clássico fenomenal e fundamental da literatura de fantasia, a trilogia Senhor dos Anéis, será lida aqui no canal, tá? O livro O Senhor dos Anéis, o livro As Duas Torres e o livro O Retorno do Rei, certo? Essas são as 3 primeiras promessas de fantasia para 2025. Os outros livros que eu tenho aqui, temos A Guerra da Papoula, de R.F. Kuang, que é o primeiro da trilogia. Eu ainda não tenho os outros 2, porque não são livros muito baratos, né? Esse livro aqui, eu comprei acho que por 58,90, alguma coisa assim, na promoção. Mas ele é muito mais que R$70. Eu comprei na promoção e mesmo assim tava caro. Então eu falei, eu vou, assim, para não correr o risco de comprar uma saga que talvez eu não goste, vou comprar o primeiro volume, se eu gostar. De vez em quando meu microfone balança aí, é porque a minha mesinha aqui é meio desregulada, tá, gente? Comprei então o primeiro volume e pensei, se eu gostar desse primeiro volume, lerei o 2 e o 3 também. Eu não li as sinopses da trilogia Senhor dos Anéis, porque eu acho que todo mundo conhece a história de Senhor dos Anéis. Pelo menos a premissa, certo? Sabemos que há um anel do poder que controla outros anéis e que no passado causou uma arruaça terrível na Terra-média. Olha a minha cachorra latindo aí na hora em que eu estou gravando o vídeo. Ela adora fazer isso. Esses anéis foram comandados por uma criatura nefasta das trevas mesmo, chamada Sauron, que foi derrotada, mas seu espírito ainda está por aí tentando se reerguer. Atualmente, o Um Anel está com um personagem chamado Bilbo Bolseiro. E depois de uma festa do seu 11º... Esqueci agora, gente. Mas, se eu não me engano, são 110 anos, 111 anos, que o Bilbo estava completando. Depois dessa festa, e depois de ter o seu anel descoberto por outros personagens, esse anel do Bilbo vai passar a ser de um outro personagem chamado Frodo, que vai começar então uma jornada pela Terra-média para chegar num lugar onde ele precisa destruir esse anel. Se ele não fizer isso, as forças nefastas de Sauron vão se reerguer e esse vilãozão vai dominar outra vez a Terra-média. Essa é basicamente a sinopse de A Sociedade do Anel, e eu não vou comentar aqui a sinopse de As Duas Torres e de O Retorno do Rei, porque, né, trariam spoilers do livro 1, certo? Vamos voltar então agora para A Guerra da Papoula, e na sua sinopse diz o seguinte: a guerra está no coração do Império Nicara, e o ópio corre em suas veias. No passado, os heróis que formaram a Trindade uniram a nação contra a poderosa Federação de Mugen, e acreditava-se que eles caminhavam entre os deuses. Décadas depois, a paz reina, mas há boatos de que a Terceira Guerra da Papoula pode estourar a qualquer momento, e a academia militar mais prestigiada do Império prepara seus estudantes, filhos da elite e, inesperadamente, uma órfã de guerra. Obrigada a se casar com um homem asqueroso, a jovem Rin fez de tudo para reescrever o próprio destino. Estudou para o exame imperial por pura teimosia e, quando conseguiu uma vaga na academia, acreditou estar salva. Mas ela logo aprende que uma garota de pele escura, vinda de uma província pobre, não vale nada naquele lugar.
Hostilizada pelos professores e colegas, Rin treina com afinco. Com a ajuda de um mestre excêntrico e substâncias psicoativas, ela passa a cultivar poderes xamânicos e a acessar a força incandescente de uma deusa vingativa, a poderosa Fênix. Quando o conflito com o país vizinho eclode, Rin entende que, para ganhar a guerra, talvez tenha que perder sua humanidade. Nesta fantasia brutal e brilhante, palavras da editora, inspirada na história militar da China no século XX, R.F. Kuang constrói uma trama completa sobre a jornada épica, sangrenta e mágica de uma jovem em uma nação prestes a ruir. Temos aí então o primeiro livro dessa trilogia, que é bem famosa. Muita gente diz que é muito boa, então lerei em 2025. Os outros 2 livros que temos aqui deveriam pertencer a uma trilogia, certo? Mas o autor não lança o 3º livro. Estou falando de Patrick Rothfuss. Virou lenda urbana também, certo? Igual o 6º volume de As Crônicas de Gelo e Fogo. Bom, o primeiro volume é O Nome do Vento. E o segundo volume é O Temor do Sábio. Vou comentar aqui apenas a sinopse de O Nome do Vento, tá, gente? Que diz o seguinte. É uma apresentação do próprio personagem, tá? E tem gente que chama de Kvolf, tem gente que chama de Kvult. Aqui no livro diz assim, meu nome é Kvolf, com pronúncia semelhante à de Kvolf, com TH, sem nenhuma vogal no final, que nos Estados Unidos, pelo menos, se pronuncia com som de F, até onde eu sei. Então é Kvolf. Os nomes são importantes, porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do leitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e 6 cordas. Fui chamado de Kvolf, o sem sangue, Kvolf, o arcano e Kvolf, o matador do rei. Mereci esses nomes. Comprei e paguei por eles. Mas fui criado como Kvolf. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro. Grosserias, a maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros, incendiei a cidade de Tribon, passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade em minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem chorar os menestréis. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Agora sim vou comentar a sinopse, certo? Porque aquilo lá que eu li não era a sinopse do livro, gente. Vamos lá. Ninguém sabe ao certo quem é o herói ou o vilão desse fascinante universo criado por Patrick Rothfuss. Na realidade, essas 2 figuras se concentram em Coach, um homem enigmático. Cadê o V aqui? É assim mesmo? Coach? K-O-T? K-O-T-E? Lá estava escrito com um V no meio ali. Não sei. Se foi erro de digitação aqui. Um homem enigmático que se esconde sob o... Agora quem errou foi eu. Um homem enigmático que se esconde sob a identidade de proprietário da hospedaria Marco do Percurso. Da infância numa trupe itinerante, passando pelos anos vividos numa cidade hostil e pelo esforço para ingressar na escola de magia, O Nome do Vento acompanha a trajetória de Coach. De novo, cadê o V? Não sei o que está acontecendo aqui. E as 2 forças que movem sua vida. O desejo de aprender, a arte de nomear as coisas e a necessidade de reunir informações sobre o Chandriano, o lendário e misterioso grupo que assassinou sua família. Quando esses seres do mal reaparecem na cidade, uma cronista suspeita que o misterioso Coach seja o personagem principal de diversas histórias que rondam a região, e decide aproximar-se dele para descobrir a verdade. Pouco a pouco, o passado de Coach vai sendo revelado, assim como sua multifacetada personalidade. Notório mago, esmerado ladrão, amante viril, herói salvador, músico magistral, assassino infame. Nesta envolvente narrativa, o leitor é transportado para um mundo fantástico, povoado por mitos e seres fabulosos, heróis e vilões, ladrões e trovadores,
amor e ódio, paixão e vingança. Mais do que a trama bem construída e os personagens cativantes, o que torna O Nome do Vento uma obra tão especial que levou Patrick Rothfuss ao topo da lista de mais vendidos do The New York Times é a capacidade de encantar leitores de todas as idades. Bom, aqui na outra apresentação que eu li, está escrito aqui Wolf. Aqui já está escrito Coach, aí eu já não sei. Vou descobrir durante a leitura, certo? O outro livro que temos aqui, e que só agora que eu vi que está com um cocôzinho de mosquito aqui na capa, esses mosquitos são... É muita audácia, né? Fazer cocô na capa dos meus livros. O outro livro é O Labirinto do Fauno, a romantização do filme, dirigido por Guillermo del Toro. O livro foi escrito por Cornélia Funke, que é a mesma autora daquela saga O Sangue... não sei o que de tinta, Coração de Tinta. Tem Coração de Tinta, Morte de Tinta e Sangue de Tinta. É a autora que escreveu essa trilogia. Eu gosto bastante do filme. Vamos ver como vai ser revisitar essa história lendo o livro. A sinopse diz assim, ó. Na década de 40, diante da brutalidade de seu cotidiano na Espanha fascista, Ofélia, uma menina de 13 anos cujos melhores amigos são os livros, é conduzida a um universo mágico que extrapola os limites entre sonho e realidade, beleza e horror. Nesta edição, Cornélia Funke tece em palavras a inesquecível obra-prima de Guillermo del Toro. A narrativa de Ofélia é intercalada com ilustrações e contos de fadas inéditos, baseados em elementos-chave de O Labirinto do Fauno. Uma ode ao poder das histórias, seja em imagens ou palavras, e a sua capacidade de transformar a realidade à nossa volta. Pois bem, temos aí O Labirinto do Fauno, que também será uma leitura de fantasia do próximo ano aqui no canal. Antes que alguém pergunte nos comentários, por que você não incluiu nenhum dos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo? Porque eu estou esperando o 6º volume. Eu já li o primeiro, o segundo e metade do terceiro. Não li o 4º e o 5º, apesar de já ter os livros, porque são livros enormes e também porque, como não tem o próximo volume, quando esse próximo volume sair, eu já vou ter esquecido metade do que eu li. Então eu vou deixar para ler a saga inteira, reler os que já li e ler os que ainda não li, quando o 6º livro estiver para sair. Quando anunciarem que o 6º livro está pronto e que vai ser lançado no mês tal do ano tal, aí eu começo a ler. Então, por isso, não coloquei nenhum livro do Martin nessa listagem aqui. Apesar de já ter a coleção completa, entre aspas, dos que já foram publicados, né? De As Crônicas de Gelo e Fogo. Se acontecer o milagre de ele ter concluído o livro e em breve o anúncio do próximo livro ser feito por aí eu começarei a releitura dessa saga, tá? Aí eu incluo o primeiro volume, A Guerra dos Tronos, nessa listagem aqui, beleza? O último livro de fantasia que eu separei e que eu lerei mais pro final do ano, quando a segunda parte do filme Wicked sair nos cinemas, é o livro Wicked, que foi escrito por Gregory Maguire e que inspirou tanto o musical que já existe há anos. E agora teve a adaptação no cinema. Eu ainda não conhecia a história do musical, não conhecia esse livro, assim, conhecia o livro, mas nunca tinha lido. E teremos então a leitura ao longo do próximo ano. A sinopse é bem curtinha, diz aqui que esse livro é a releitura sombria de O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. Wicked revela a história não contada da Bruxa Má do Oeste. Este romance instigante, que deu origem ao aclamado musical da Broadway, nos transporta para um mundo onde a escuridão e a magia se entrelaçam, desafiando nossas noções pré-concebidas sobre vilões e heróis. Esses foram os 8 livros de fantasia que eu separei e que leremos ao longo do próximo ano aqui no canal. Como alguns são grandes, como por exemplo O Temor do Sábio, né, que é gigantesco, eu não separei 12 livros, separei 8 porque provavelmente não lerei um por mês, certo? Então eu não separei 12 livros. Eu quero garantir que vou mostrar os livros que eu vou dar conta de ler, certo? Então eu separei apenas 8. Mas, se eu conseguir ler esses 8 livros antes do ano terminar, incluirei mais algum por aí, tá bom? No meio do caminho. Ou no final dele. Então é isso. Se você gostou dessa lista,
das fantasias que eu lerei no próximo ano. Se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e não perca os próximos vídeos aqui do Livro na Veia. Um forte abraço para você e até mais. Tchau!